Boa tarde, Boa tarde. tudo bem com vocês? Alguns rostinhos já vi pela manhã. Boa tarde. Boa tarde, Cassiano. Sempre lindíssimo nessa parede vermelha. Eu agradeço. Só você para me elogiar, assim. Ai, que carência. Bem carente, né? Tô muito carente. Ai, ai. Gente, já vamos iniciar aqui o nosso treinamento, tá? Um minutinho. Alguns rostinhos pela manhã, outros não. Quem aí não participou do treinamento da manhã sobre digital? A Rô, de Eu não Brasília. consegui. Alguém do seu time de Brasília participou, Rô? Oi, gente, boa tarde. Eu mandei o link para eles. O pessoal da manhã que estava aqui na loja participou. O Depois Pedro, você me passa os nomes ali de quem participou, por favor. tá? De manhã eu expliquei que, como era o último módulo, eu ia coletar o nome de todos que de fato participaram. A gente teve 3, né? Hoje foi o terceiro e último da parte da introdução, teremos outros. Então, preciso ali dos nomes de quem participou, tá? De quem não participou não precisa, só de quem participou. Ok. Teve mais alguém aqui que não esteve presente, né? Que aqui só tem gerente, que a loja não esteve presente no treinamento da manhã? Amanda, que está aqui na minha frente, Diniel, a equipe de vocês, tudo bem? Tudo Sim. bem, todos participaram de manhã. Ah, que legal. Eu mando os nomes para Léo ou para Oi, você? Léo, beijos. Gente, vamos começar aqui. Eu acho que já entrou quem tinha que entrar. O restante eu vou aceitando no decorrer do treinamento, tá? Vamos decorrer aqui um conteúdo de forma bem objetiva. A gente falou no treinamento passado, eu até reforcei hoje nos grupos com o pessoal, o time que tem ali supervisores das outras marcas também, a importância, e falei hoje de manhã, de vocês acompanharem todos os módulos, né? Inclusive, eles ficam gravados, só o da semana passada que eu estou devendo enviar, mas, devendo aí para enviar, mas o restante já foi. Então, é muito importante que vocês, de repente, não pegou ali o módulo 1, o módulo 2, peguem, assistam, porque senão não consegue fazer conexão, fica perdido, tá? A ideia desse treinamento não foi fazer igual ali eu estou fazendo no digital, fazer um treinamento absurdo, né? Contemplando todo o universo de gestão, porque não tem como, é um universo gigantesco. E de forma estratégica, para a gente consiga pegar o conteúdo e pôr em prática, eu separei em módulos. Só que eles vão ficar totalmente perdidos caso vocês não tenham assistido os anteriores, tá? E fiquem pegando ali o conteúdo de forma picada. Deixa eu só ver aqui uma galerinha para aceitar. Vocês estão vendo a tela que eu compartilhei aqui, em vermelho? Tá, beleza. Na semana passada a gente trouxe sobre administração, foi administração e abastecimento, né? Com foco mais em gestão de estoque. Mas eu introduzi no módulo 2 algo para vocês que tem muito a ver com abastecimento de clientes, que foi o que a gente falou na semana passada. A gente tem uma estratégia de crescimento quando a gente desenha lá os nossos orçamentos das coleções, de sellout, qual que vai ser a meta, qual que vai ser o crescimento e tudo mais. E a gente foca muito no crescimento da meta de sellout, que é lógico que mês a mês, ano a ano tem que ter. A gente foca no crescimento de compra de estoque, porque se não crescer estoque, obviamente não cresce sellout, não tem produto que acompanhe o suficiente. Só que a gente peca muitas vezes nesse processo de crescer na mesma proporção a nossa carteira, de abastecer a nossa carteira de cliente, que entra muito aí todo um processo mais de maestria por parte do gerente, de abastecimento e manutenção dessa carteira também, tá? Estou aqui admitindo algumas. Ô, Léo. Léo. Tem algum supervisor da coach aqui? Ou a Fernanda da Fórum tá aí? Eu. Aparece para você quando as pessoas solicitam para entrar? Aqui não, porque eu estou no celular, mas eu vou para a central aqui para te ajudar a ficar bem, né? Isso, porque eu acho que tem bastante gente que vai entrando e tá pulando aqui. Se aparecer para você, vai me ajudar bastante. Tá bom, pode deixar. Tá, obrigada. Nada. Iniciando gestão
de atendimento, tá, gente? A arte de usar tendências comportamentais, tecnologia para otimizar a experiência aí dos nossos clientes. Eu sei que vocês, enquanto gerentes, sabem e fazem já e dentro de loja todo esse papel de orquestrar esse processo de atendimento do time de vocês, tá? Só que a gente acaba deixando passar algumas coisas quando a gente não deixa muito claro para o nosso time de venda, e a gente vai começar a introdução do nosso treinamento aqui, que a gente tem, acima de qualquer coisa, independente do franqueado, não sei se tem franqueados aqui, né? Independente das principais políticas aplicadas pelo franqueado, né? Os processos ali da operação, uma das coisas que precisa estar acima de todas as outras, que inclusive é o que vai nortear a tomada de decisão de vocês, caso vocês muitas vezes precisem, inclusive, fugir, às vezes, de uma política mais burocrática, é ter a cultura da excelência do atendimento, tá? Então, fiz questão de começar aqui por essa lâmina, e a ideia é que vocês saiam daqui, quem já tem isso como mentalidade ou como prática, ok, eu acho que é uma questão de fortalecer, e quem não tem, é uma forma de vocês pegarem esse conteúdo, voltar para dentro da loja e começar a revisar, inicialmente, mentalmente até, o que vocês entendem hoje de qualidade de atendimento do time de vocês. Porque uma das principais características, e se tem algum gerente, inclusive, aqui que está começando, né, acho que pega já como ensinamento, de um gestor, é ter esse desejo ardente de realmente alcançar a excelência no atendimento. E eu gosto muito de trabalhar com essa palavra excelência, gente, porque é algo que diferencia muito bom do que realmente é o inesperado, quando a gente fala de surpreender o nosso consumidor, de realmente checar todas as frentes, né? É desde o processo que o meu vendedor aborda, a forma que ele faz todo o atendimento, é processo estabelecido de gestão de conflitos, né? Que eu tenho, muitas lojas não têm isso mapeado, não tem o vendedor treinado, o próprio gerente muitas vezes ainda é pego de surpresa em algumas situações, ou seja, não tem 100% do preparo para lidar com todas as possibilidades do que pode acontecer dentro da loja, frente a um treinamento, um atendimento que é tão volátil, o processo de experiência desse cliente, que vai desde como eu estou servindo, por exemplo, a minha água, né? Qual é o copo, qual que é a bandeja, qual que é essa forma, tem excelência, tem exclusividade nisso, ou é realmente algo comum, né? Algo popular, algo que todo mundo faz. Aqui, gente, não importa, pode entrar o vendedor mais sênior na loja de vocês. Se não tiver um maestro orquestrando todo esse fator de excelência, né? Que é olhar uma arara, se as peças realmente estão de forma impecável, passadas, alinhadas, que para quem não tem a visão de excelência, vai até achar aqui que são fatos que eu estou trazendo de ser chato, né? Poxa, que coisa chata, o vendedor, aquele vendedor que vocês cobram, né? Uma arara bem passada, a limpeza, né, da loja no geral, a limpeza de um frigobar, a forma que eu estou servindo, se é um espumante, vou servir na taça, né? Se é uma água, eu vou servir num copo de vidro, caso eu não tenha um enxoval da marca, enfim. Todo esse olhar minucioso acaba sendo chato para quem não tem a visão de excelência, tá? Então, eu quis começar aqui porque, basicamente, quando a gente fala de atendimento, de gestão de atendimento, vocês que são gerentes, se eu estivesse aqui com os vendedores, eu ia mais trazer insights de como fazer um atendimento de excelência. Aqui não é nem muito sobre como fazer um atendimento de excelência, mas como eu ter um olhar realmente de um gestor desse processo, dessa jornada do meu cliente, né? Tendo a responsabilidade que o nosso papel enquanto gestor é garantir que do início ao fim eu entreguei ali excelência. Como vocês dependem de pessoas que executem todo esse viés, é lógico que não é fácil, né, implementar tudo isso. Só que aqui eu até coloquei a questão de implantar processos e escolher as pessoas certas, porque fica tudo muito mais fácil. Não adianta cobrar do time um processo de excelência se eu não acordei o que é esse processo de excelência. Quando um vendedor entra, por exemplo, ou vocês que têm vendedores mais antigos, minimamente não se faz uma reciclagem desenhando para o vendedor, né? Quando o cliente chega, qual que é aqui a nossa boa prática, além de recebê-lo com um sorriso e com uma abordagem encantadora, né? O que a gente faz de diferente? Como que a loja precisa estar a cada atendimento? O vendedor que finalizou a sua vez, o que ele tem que fazer? Quando você não
tem esses processos desenhados, mapeados com a equipe, e não treina para que elas executem, realmente você fica dia a dia corrigindo uma coisa, corrigindo outra, mas não consegue aquele pacote de excelência, tá? Então, até aqui, eu convido vocês para que façam esse exercício hoje, que poucos gerentes, inclusive franqueados, pela rotina de varejo, né? Porque a gente está sempre correndo, sempre resolvendo um dia após o outro, não para fazer essa revisão. Passar um dia, você que é franqueado, estiver aqui, não um dia na loja, observando toda a jornada do seu cliente, desde quando ele entra, quando ele vai para o provador, como é que está esse provador, como é que é levada essa peça para ele provar, como que é sugerida uma segunda peça, quando ele está no caixa, né? Como é que é esse atendimento do caixa, como que é esse processo, que inclusive é um dos processos que é para ser mais leve ali da loja, né? Como é que é essa sacola que o cliente está levando, enfim, o olhar do gerente, o olhar do franqueado é o que vai realmente fazer a revisão e conseguir enxergar onde está aí as falhas que a gente precisa ajustar, tá? E, óbvio, investir em treinamento, principalmente ali no time, porque essas pessoas não souberem o que elas precisam fazer, não é uma correção dia após dia que vai criar essa cultura de excelência, tá? Então, o que considerar na gestão para um atendimento de excelência? Essa metodologia aqui, provavelmente muitos de vocês que estão há mais tempo devem conhecer, mas eu gosto muito de usar ela porque ela é muito simples, é fácil de passar para o vendedor e é fácil de usá-la para revisar a qualidade do nosso time, da nossa equipe, onde é que eu preciso trabalhar, que é a metodologia chá, tá? Que envolve muito esse aspecto do quanto que a minha equipe sabe em termos de conhecimento, como que ela aplica esse conhecimento, as habilidades que ela tem, e qual que é a atitude que ela tem em relação às habilidades e ao conhecimento que ela aplica, tá? Então, aqui, Léo, só me confirma, tá aparecendo para você agora no computador? E daí eu não me preocupo aqui em aceitar o pessoal. Acho que ele não está me ouvindo. Continuando, esse processo da metodologia chá, conhecimentos, habilidades e atitude. E vocês realmente fazerem uma revisão em relação a entender qual que é o nível do meu time, né? O quanto que a galera aqui sabe. A gente sabe que sempre vai ter um vendedor, quando a gente fala de conhecimento, seja de técnica de venda, ou seja de produto, um vai saber mais do que o outro pela experiência ou pela própria atitude em relação a estudar, buscar esse conhecimento. Muitos vendedores com habilidades e alguns vendedores que não têm muito conhecimento, mas que acaba surpreendendo vocês pela atitude, tá? Isso aqui é muito importante com que vocês entendam como nivelar indivíduo a indivíduo do time de vocês. Porque quando a gente fala de ter um vendedor, principalmente mais sênior, com conhecimento, vocês vão ver o resultado da pessoa, por que ela está ali no meio do ranking ou em último do ranking, é porque ela não tem atitude normalmente necessária para, de forma proativa, aplicar o conhecimento de formas diferentes, de formas, né, criativas também que o cenário pede, tá? Então, essa revisão aqui é muito importante vocês elevarem, inclusive, para as mesas de feedback de vocês, né? E deixar claro para a pessoa o quanto que ela sabe, mas o quanto que às vezes falta de atitude, e não, que é uma coisa que eu estou tentando trazer nos treinamentos, né? Não deixar de forma solta, subliminar. Ai, falta mais atitude em você, falta mais conhecimento. Qual atitude que falta em mim, né? Qual atitude você gostaria? Olha, no seu atendimento, quando a gente fala de encantamento, por exemplo, você não tem de imediato no teu checklist ali de abordagem, momento exato para você oferecer um café para cliente, uma água, muitas vezes você esquece. Ou quando você leva cliente para o provador, por exemplo, você não tem a atitude necessária de antes garantir que o provador está sem a roupa da cliente anterior, que o provador está cheiroso, né, que está realmente adequado para receber ali aquela cliente. São detalhes, gente, que muitas vezes não é relacionado ao desleixo do time, mas realmente falta só um ajuste de um olhar gerencial que mostre nos detalhes onde não está aplicado o processo de encantamento, já que aqui a gente está falando só sobre atendimento, tá? Então, ajustar essas ferramentas de atitude, né? Eu sei, mas te falta conhecimento. Qual conhecimento? Olha, te falta conhecimento em relação a como neutralizar ali a mentalidade da cliente quando ela entra na loja, com uma abordagem um pouco mais leve, para
para tirá-la da pressão da venda, para começar ali ter uma experiência mais gostosa. Te falta mais conhecimento em relação ao fechamento da venda, né? Você confundiu um pouco o processo de fechamento com ser incisivo e ser mais agressivo no fechamento da venda, né? Até quem é mais antigo de varejo, eu lembro que a gente recebia muito essas orientações. Você precisa ser mais agressivo no fechamento da venda e etc. E isso sempre foi, muitas vezes, eu vi colocada de forma extremamente deselegante com a cliente, né? Existe uma forma de ser incisivo, existe uma forma de ser mais persuasivo, mas existe uma linha muito tênue, né, entre você fazer um fechamento mais agressivo, com mais desespero, e normalmente o vendedor que não tem conhecimento, que é despreparado, principalmente porque é algo extremamente emocional, acaba deixando isso passar. E é o papel de vocês treinar, acompanhar e monitorar aí o crescimento em relação a essas frentes, tá? São essas frentes, baseadas na metodologia chá, conhecimentos, habilidades e atitudes, que faz o time de vocês serem ou não campeões da entrega dos indicadores chaves, que é o que a gente batalha todos os meses para conseguir entregar os nossos resultados, tá? Quando a gente fala de taxa de conversão, por exemplo, focado em atendimento, claro que para vocês aqui, nenhum desses indicadores, número de peças vendidas, ticket médio, preço médio, é novo. Só que aqui falta, muitas vezes, de forma óbvia, mapear o porquê do não entregar o resultado em relação a cada um desses indicadores, tá? Então, quando a gente fala de taxa de conversão, por exemplo, a recepção e a primeira impressão, o encontro das informações necessárias numa primeira abordagem, a gente vê que é o principal fator que impacta aí num processo de taxa de conversão. A conversão é lá no final, mas a gente queima ela no início. O time de vendas queima a taxa de conversão no início, porque para a gente conseguir converter minimamente ali mais de 50% dos nossos clientes, a gente precisa ter tempo hábil para demonstrar os nossos produtos, os nossos serviços, as nossas oportunidades. Como é que a gente vai ter tempo hábil se o meu vendedor não tem o processo estabelecido de abordagem com encantamento para conduzir esse cliente até a etapa minimamente que é demonstração de produto, tá? Então, aqui, gente, eu trago muito o olhar de vocês em cima de algo que é simples, mas em cima de algo que às vezes a gente fica na mesa do feedback com o vendedor só falando, tá vendo, a sua taxa de conversão tá baixa, você tem que aumentar a sua taxa de conversão, você tem que aumentar o seu PA. E eu vou usar uma frase que o Léo usou hoje de manhã no WhatsApp comigo, que é o meu mantra, que eu sempre utilizei. A gente saiu da era do você tem que para a era do como faz. E nós, enquanto gestores, precisamos ter isso muito claro. Mas, Paty, eu não sei tudo. Eu também não sei, gente. Atuando nessa área de treinamento, inclusive, é uma das coisas que eu sempre falo para a galera. Eu não sei tudo. Muito das coisas que eu trago para vocês até aqui já fazem parte, obviamente, da minha carreira. Tenho aí uma jornada de alguns anos, então, para mim é muito natural. Mas tem muita coisa que eu não sei e que eu preciso trazer em tempo real para vocês, e cabe a mim pesquisar, ir atrás, estudar, me informar, treinar, fazer algum curso para conseguir trazer isso de forma clara e didática, né? E aí, para vocês que escolheram continuar, né, ser e continuar líderes, gerentes de loja, cabe muito essa responsabilidade. E eu trago isso nesse tom porque, para mim, a parte principal de uma gestão de loja, todas são importantes. A gestão de estoque, como a gente falou no módulo 2, né? Administração, processo de gestão de pessoas, todas elas estão interligadas. Mas gestão de atendimento, para mim, é primordial, porque aí é que morre o nosso resultado mês a mês. Que é por isso que tem lojas que têm 5, 6, 7 anos de ponto, cresce ali o que eu falei, né, de meta de sellout, compra mais estoque, mas está sempre começando da mesma linha do número de clientes que tem fidelizados, porque não tem uma gestão de atendimento eficaz, tá? Número de peças vendidas, excelência na sondagem, né? Confiança conquistada, as informações realmente muito bem passadas. Então, aqui de novo, vocês terem a garantia, eu sei que a gente falou no primeiro módulo, inclusive, né, do desafio que é a parte de contratação e manutenção dessas pessoas. Mas agora a gente também virou a chave de que não importa, né? Contratei aqui uma pessoa, tá há 30 dias comigo, a primeira semana dela, eu preciso investir em treinamento e integração. E integração não é levar a pessoa para o provador para ela provar todas as bases de calça jeans.
Isso é uma das coisas. Integração e treinamento não é sobre isso. Integração e treinamento é principalmente deixar claro para a pessoa qual que é a nossa cultura aqui de atendimento, de encantamento e quais são os nossos processos. O que vocês, enquanto gerentes dentro da loja, tem de diferente nessa jornada, desde quando o cliente chega até o momento que ele sai, depois quando ele chega na casa dele, depois que ele vai para o Instagram olhar a loja de vocês, o que vocês têm mapeado nessa jornada que é diferente da loja, né, do concorrente, ou que o vendedor pode ficar tranquilo que ele vai estar integrado em uma jornada que vai colocar ele à frente em relação a vendedores de outras lojas, né? Então, aqui é realmente, acho que a ideia é vocês saírem desse treinamento até com essa atividade, para ir, quando for fazer um plano de ação, e fazer essa revisão geral. Ticket médio, a proporção de top e bottom, né? O quanto que vocês conseguem vender com equilíbrio, de fato, produções de looks, equilíbrio de mix de produto dentro de uma produção. A gente vê vários desequilíbrios quando vai olhar nas entrelinhas, os históricos, né, de venda de um mesmo time, na mesma loja, no mesmo mês, com as mesmas oportunidades. Tem vendedor que dispara lá top 1 de vender calça jeans, enquanto o outro disparou de vender camisa e blusa e polo, que é a nova tendência da estação, e o que vendeu calça jeans não conseguiu vender uma polo, porque ele disse que não colou. O que é isso dentro de uma mesma loja? Isso é falta de treinamento. A loja tem a demanda, porque um vendeu calça jeans muito bem, o outro vendeu a parte de top muito bem, o outro vendeu One Piece muito bem, o outro vendeu Blazer, a gente não consegue colocar isso, essa venda, esses produtos, esse mix dentro de uma única venda de todos os vendedores. Aqui é um olhar mais analítico de vocês, de entender, eu estou tendo um problema no meu atendimento, porque a cliente não está deixando de levar porque ela simplesmente só queria levar calça ou só o blazer. Aqui as informações estão desencontradas, eu não estou tendo, de repente, a confiança necessária do meu time, né, e nem o conhecimento, talvez, de moda, para aplicar aqui. Então, como resolver isso? É treinamento. Vocês, como gerentes, né, inspiradores aí do universo de moda, do varejo, trazer em tempo real. E não é treinamento de parar a equipe ali no banquinho e fazer, né, ali todo um PPT. Não, é em tempo real. Às vezes é 5 minutos de treinamento, né, ali com o time. Fazer produção uns para os outros, trabalhar um pouco mais a criatividade, a agilidade mental na hora de escolha de produto. Isso aqui é o que vai preparar para um atendimento um pouco mais sólido, né? De a cliente chegar e falar, poxa, aqui a galera realmente entende sobre moda, me senti segura aqui. Posso ficar mais tempo nesse provador, porque o que está vindo coerente, não é aleatório, né? Então, aqui alguns pontos que eu sei que muitos sabem, mas a gente acaba esquecendo de revisar e alinhar o processo, tá? Preço médio, exposição dos produtos, né? Confiança também do próprio vendedor em oferecer, muitas vezes, produtos mais caros e o poder de argumentação, né? Justamente por falta de conhecimento, que envolve aqui, de novo, treinamento, tá? Análise de perfil no processo seletivo. Eu sei que a gente está com dificuldade em algumas lojas de contratação, mas aqui, gente, a gente não consegue resolver o problema de forma paliativa, né? Na verdade, só resolve de forma paliativa enquanto a gente estiver no desespero de colocar gente dentro da loja, ao invés de colocar realmente consultores, vendedores dentro, tá? Naquela ânsia de fechar ali uma escala, realmente contratar o que eu ouço de alguns gerentes, contratar o que tem. E isso aqui é o pior equívoco, o pior erro, porque até comentei num evento que eu fui, né? Todo mundo reclama que tá ruim a mão de obra, que não tem vendedores para contratar. Mas quando a gente pergunta qual foi o último café, de forma despretensiosa, que você tomou com o vendedor do teu shopping que você admira, que não faz parte da sua loja, qual foi a última vez que você foi fazer umas compras, comprar, né, ou dar um oi para o vendedor da loja seguinte que você admira, e não é chamar o cara de forma desonesta, né, para trabalhar com você, não é isso, mas é fazer um bom network, você tá bem, você tá feliz aqui onde você tá, realmente ter contato, buscar conexões, que essa, para quem aí é de varejo mais antigo, sabe que era a principal rotina gerencial, uma vez por semana, sair, conhecer pessoas dentro do shopping, né, dar um oi para o vendedor, se conectar. É lógico que quando abre uma
vaga de vendedor porque alguém pediu demissão ou você teve que desligar, e aí sim que você vai atrás, realmente fica ainda mais difícil. Mas eu estou vendo muito gerente tendo boa performance, porque já de forma preparada, está ali há 3, 4, 5 meses se conectando com outros vendedores, é super querido pelo shopping. Inclusive, são pessoas que a gente vê que os vendedores, né, param e pensam, poxa, eu queria trabalhar com essa pessoa, só não vou porque eu estou bem aqui, mas quando me surgiu a oportunidade, seria uma gerente que eu gostaria de ter. Isso aqui, gente, é o principal pilar competitivo que vocês têm no processo de retenção de pessoas boas que vão entregar encantamento, um atendimento de excelência, tá? E só consegue realmente gerente que tem processo para isso. Papéis e responsabilidades muito bem definidas, né? A gente vê muito hoje o time de vendas questionando ainda algumas funções dentro de loja, como, por exemplo, eu canso, né? Agora faz um tempo que eu não visito lojas, mas já visitei e já peguei muitas argumentações, né? Ah, eu não vou arrumar essa bagunça, eu não vou arrumar esse armário, eu não vou passar porque não é minha sessão, porque é a sessão da fulana. Parece até um colegial, né? Quando a gente não tem essa cultura de encantamento muito clara para o nosso vendedor, fica parecido que as coisas na loja, claro que de forma organizada precisa ser separada, mas ela entra no coletivo de novo, todas as funções, quando a gente tem como foco a experiência da nossa cliente. Então, vocês precisam trazer isso para o time de vocês, de beleza, que a gente tem cada um seus papéis e responsabilidades por uma questão de organização, mas quando entra no foco experiência e encantamento dos nossos clientes, isso fica uma coisa só. Então, se tiver que passar de novo a arara, se precisar colocar a roupa no manequim, que foi o outro colega que tirou, porque a gente precisa garantir o tempo todo que essa loja ela esteja alinhada com o fator experiência, né? Ou a cliente do WhatsApp chamou, não é minha cliente, vou deixar ela esperando. Poxa, fator de encantamento, processo número 1, de forma coletiva. Se a equipe não tem isso implantado desde o dia 1, quando ela entra na loja de vocês, no dia 5 ali, quando ela está, e vocês vão cobrar alguma coisa fora do que foi cobrado, né? E desenhado com papéis e responsabilidades, é muito natural que ela reconheça como algo extra, tá? Então, para vocês que têm dificuldade de engajar os times de vocês em relação ao que precisa ser coletivo, né? E fica muitas vezes até um processo da equipe imaturo em relação ao que faz o quê, e se não é meu, eu não vou fazer. E esquece que o ponto número 1 são os clientes, realmente fica mais desafiador, tá? Treinamento e desenvolvimento, isso é uma coisa que eu estou deixando muito clara, até com essa linha que nós estamos batendo, né, de treinamentos, vamos ter outros temas. Por exemplo, semana que vem aí teremos, já antecipando para vocês, treinamento de mães de coach no dia 22, na terça. Acredito que vocês já devem ter recebido aí o convite. E teremos na Fórum também treinamento de mães, de venda, um 360 na terça também, só que às 10 horas, tá? Só que esse treinamento, gente, não é feito só daqui para vocês. Aqui, todo mundo que está à frente de liderança precisa ser um treinador, né? Vocês que são gerentes sabem disso, quanto de treinamentos, reuniões mensais vocês já não fizeram. Só que aqui envolve um pouco mais de criatividade para vocês engajarem aí os vendedores. A gente sabe que é muito difícil hoje parar, como a gente está parando aqui, para ficar um pouco mais de tempo trazendo esse conhecimento para vocês. E o vendedor que está ali no horário de trabalho dele, dificilmente ele vai ficar também, né? Então, aqui cabe os treinamentos mais dinâmicos, como eu coloquei, né? 5 minutos, a reunião, 1 minuto que vocês fazem ali com o pessoal, traz uma dinâmica, né, para realmente fixar o que vocês precisam revisar com eles, engajamento das equipes, né, realmente ter uma estratégia para vocês conseguirem ter um pouco mais de influência, como a gente falou no primeiro módulo, com o time. Outro fator de processo de atendimento e encantamento, tá? Ter muita preparação por parte de vocês, mas também ter muita preparação por parte dos vendedores em gestão de conflitos, que é onde a gente mais perde cliente, por falta de preparação, principalmente emocional, tá? Como lidar com detratores, até aqui eu coloquei, mas muito mais do que isso, né? Que quando passa por essa fase do cliente realmente está ali difamando a loja, porque a gente sabe que é difícil construir uma reputação, mas quando a gente não cuida dessa reputação, às vezes sai um cliente chateado, ele acaba repassando essa experiência para várias outras clientes também, né? Mas antes disso, a gente sabe que tem várias situações
que deixa o cliente chateado, não a ponto, muitas vezes, de sair falando mal, mas deixa chateado, né? Que deixa o cliente, poxa, sou uma cliente de tantos anos, sou uma cliente de confiança, estou aqui sempre com vocês, e está acontecendo isso, está dificultando uma troca, né? Ou já vi várias situações de fórum em casa, por exemplo, na coach também deve acontecer, processo de revisão de malas enviadas, às vezes foi uma peça, não foi uma peça, cliente disse que não ficou, que ficou, e aquela coisa extremamente chata, principalmente com clientes que são mais de casa, né? Então, aqui cabe vocês revisarem hoje como que o time de vocês estão alinhados para resolver esses conflitos, seja de uma simples troca ou seja de problemas maiores, né? E tentar eliminar um pouco. Acredito que a gente deve ter franqueados aqui. A gente tem política na loja para troca, a gente tem política na loja para tudo, né? Mas quando se trata, né? E vocês, como gerentes, têm mais esse feeling, conseguem ter um pouco mais de sensibilidade, entender cliente a cliente, né? Até que ponto eu vou aqui com esse cliente do não podemos fazer porque essa é a política da loja, né? Então, a gente não está mais num momento de varejo de ser inflexíveis em relação a tudo, em relação à equipe, em relação às clientes também. Então, ter muito bem mapeado, você, gerentes, mas eu tenho essa dificuldade, a política da loja é assim, senta com o franqueado, né? Eu até falo, não tem problema a gente muitas vezes apresentar um problema, né? Olha, estou com esse problema, essa política da loja está travando tal coisa na operação. O problema é sentar trazendo só o problema e não trazer uma outra solução desenhada para trocar junto com esse franqueado, né? Trocar junto com o supervisor também de vocês, né? Traçar ideias, qual a alternativa A, alternativa B, se for uma cliente assim, etc. Ou seja, parar para realmente desenhar esse fluxo de resolução, tá? O alinhamento do tom de voz da equipe. Quando eu falo de alinhamento de tom de voz, a gente sabe que vocês contratam pessoas diversas, cada um tem a sua forma de falar, até lojas que têm vendedores de culturas diferentes, né, traz gírias de outros lugares, acho que tudo certo, né, respeitar essa originalidade toda que a gente tem dentro da loja, mas a gente precisa, como gestor, olhar com um olhar mais clínico em relação a como que está, de fato, essa comunicação com o nosso cliente, se ela está alinhada com o DNA da marca onde nós escolhemos trabalhar. E se esse vendedor, inclusive, consegue entregar essa comunicação, esse tom de voz que alcança tanto a cliente que consegue expressar também o que é a marca, o que é o nosso produto, né? Então, de forma prática, poxa, tem um vendedor que ele fala muita gíria, ou ele fala muito alto, ou ele fala muito baixo, ou ele não tem segurança, ele não fala, a voz dele até treme na hora de atender, não tem firmeza, não tem uma suavidade. A gente está falando aqui de uma peça extremamente exclusiva, não parece que nós estamos apresentando uma peça exclusiva, parece mais um vestido, enfim. Quando eu falo de tom de voz, é alinhar ali, e vocês que estão há mais tempo no varejo também devem saber que é um dos pilares que mais influenciam na decisão de compra, né? Muito mais até do que a comunicação verbal, porque é ela que dita o tom ali de qual é a alma do que a gente está querendo dizer, né? Revisão de processos operacionais, que foi o que eu falei para vocês. Parem, nem que seja uma vez a cada 3 meses. Eu falo a cada 3 meses porque não é uma revisão simples, né? Eu sei, é uma revisão mais complexa. É parar, é olhar atendimento, é redesenhar outras ideias, estratégias em cada etapa da jornada do cliente, como que tem que ser, como que vocês querem que sejam cada jornada, a abordagem, né? Porque os treinamentos gerais de 7 passos da venda vai trazer um conceito geral do que é uma boa abordagem, mas em termos de diferenciação e de encantamento, qual é aí o que vocês querem, né? Como vocês estão me ouvindo, gente? Que sumiu aqui da tela para mim. Alguém confirma para mim se está me ouvindo, por favor? Sim. Ai, tá, que bom. Sim. Que bom, que bom, que bom. É que eu não estou vendo aqui vocês, tá? Flexibilidade e estratégia. Como eu falei, ter a mentalidade que não estamos mais numa época de ser inflexíveis. Ai, sinto muito, eu não posso fazer nada porque essa é a política da loja. Ai, essa é a política da fábrica. Ai, essa é a política do meu franqueado. Gente, isso aqui não faz parte de um atendimento de excelência, tá? Excelência está no poder de você resolver o problema. E quando você não pode resolver o problema, o cliente ele nem sente que você não conseguiu naquele momento resolver o problema. Você tem o jeitinho, a forma de falar
de deixar o cliente, né, ali tranquilo de que você está resolvendo, mesmo que você não tenha ainda a solução, tá? Então, aqui é muito sério porque a gente ainda vê um certo desleixo em relação a isso quando a gente fala de gestão de conflitos, mas principalmente na condução geral da experiência dos nossos clientes, tá? 3 pilares, quando a gente fala de experiência, que a gente não pode esquecer, que é o principal motivo, né, quando a gente fala de experiência, é conseguir ter as minhas motivações, expectativas sobre algo supridas, alcançadas. E é muito difícil, não é fácil, né, gente? Não é só simplesmente ser bom para eu conseguir entregar além da expectativa. Entregar a expectativa de alguém já é mais complexo. Agora, superar as expectativas, que é onde entra a questão de excelência, que eu falei para vocês, porque suprir expectativas é para quem é bom, né? Só que excelência não é para quem é bom. Excelência é para quem realmente consegue pensar fora da caixa todos os dias. E o vendedor, ele não vai pensar. Quem vai pensar, por isso que esse treinamento foi para vocês, gerentes, não foi para o time de vendas. Quem vai pensar em como todos os dias eu posso superar as expectativas do meu cliente é vocês que estão aí orquestrando toda essa jornada, tá? Então, quando a gente fala de experiência, a gente precisa entender o que motiva, muitas vezes, né, os nossos consumidores. E 3 deles, na verdade, em praticamente sempre dos casos, é o viés de status. Né? Toda vez que a gente compra um produto, a gente paga mais caro, a gente sabe que é uma marca conhecida, que é uma marca desejo, né, e tudo mais, a gente sabe que tem ali por trás daquela compra, da olhadinha da vitrine, da chance que o cliente deu de entrar na loja, do que ele viu no Instagram, né, por que ele seguiu, que se trata de algo realmente desejo, né? Ninguém quer comprar nada de loja, muita gente compra, né, de loja desconhecida, ok, mas ali por trás não tá, nesse caso, um sentimento, né, de tentar suprir um viés de status, né, que é realmente conectado ali com o pilar de pertencimento que eu coloquei para vocês, né, ali do outro lado. Eu comprar algo, e que é a principal motivação, para eu me sentir pertencente a algum grupo, a alguma comunidade, para eu realmente ser visto. Quantas pessoas, eu vi, inclusive, não trouxe aqui para vocês, mas vou trazer no outro treinamento, uma pesquisa da Shein, por exemplo, do porquê que muitas pessoas acabam comprando, mesmo sabendo de todos os motivos, né, por trás do impacto econômico global, sustentável em termos de mão de obra que gera, acabam comprando. E várias outras marcas também, né? A gente acaba comprando aquela blusa que não precisa. Por que a gente é tão sensível à promoção quando a gente vê que vale a pena? Por que a gente é tão sensível a comprar um produto que muitas vezes a gente fala, poxa, não preciso, mas olhei, gostei, comprei. Por que a gente é assim? A gente tem todo um viés de pertencimento e isso está muito diretamente ligado com o uso das redes sociais. Quem nunca comprou uma bolsa nova, uma roupa nova e foi tirar uma foto, né, para mostrar? Quem nunca se incomodou, por exemplo... Só um minutinho, gente. Foi. Quem nunca se incomodou, por exemplo, ali de usar uma roupa repetida nas redes sociais? No dia a dia, a pessoa ela nem liga. Eu adoro usar, né? Comprar roupas que eu consigo usar de várias formas e de vários jeitos. Mas sempre tem aquele sentimento, quando a gente vai postar, por exemplo, no evento das redes sociais, não vou postar um look repetido. A maioria das nossas clientes tem isso. Por quê? Porque exige um viés de pertencimento de pessoas que estão sempre com algo novo o tempo inteiro, e a gente não pode negligenciar isso, né? E o viés da confiança, eu me senti mais confiante, são as 3 principais motivações do porquê as pessoas compram, né? Status, confiança e ter aí esse sentimento de pertencimento preenchido, tá? Quando a gente fala de trazer um atendimento um pouco mais de excelência, para vocês é muito interessante ter isso claro, né? De onde realmente está esses pilares da excelência. Faça com que o seu atendimento seja luxo para seus clientes. O novo luxo está relacionado com a experiência. Por que o novo luxo, gente? Porque a gente sabe que transcendeu do produto. O teu produto pode ser, como vocês, né, estão recebendo agora a coleção nova de inverno, maravilhoso, de uma campanha sensacional, endossado por uma influenciadora incrível,
super potente. Só que quando a gente fala de luxo, é a forma como eu sou servido. E isso precisa ter muito claro para o time de vocês, e vocês como gerente orquestrando isso, que a nossa principal missão aqui, dia a dia, é servir os nossos clientes. Muito mais do que fazer uma belíssima produção para ele, né, e surpreender ele através da produção, do produto, no provador, que é óbvio que faz parte do atendimento de excelente isso, não adianta nada se eu não sei as regras de etiqueta básica, né, de como receber na minha casa, a gente troca loja, né, de como receber, troca loja por casa, receber esse cliente aqui na minha casa, é como se fosse, né, recebendo essas regras básicas de etiqueta do receber bem, né? Eu sempre falo a arte do receber bem, isso é que a gente precisa levar para o nosso time, né? Então, sair do nome para o verbo, o que significa quando a gente fala isso, né? O que é sair do nome para o verbo? É o que significa, qual que é o simbolismo que eu vou trazer, né, de experiência para toda vez que o meu cliente vem aqui. Quando ele vem aqui, ele se sente, né, uma pessoa sendo recebida num tapete vermelho, ele se sente realmente num lugar diferenciado, ele se sente melhor do que na casa dele, porque aqui o nosso papel é superar expectativas. Então, eu saio do nome que é uma boa abordagem, uma boa sondagem, né? A gente fala de aumentar a taxa de permanência do cliente dentro da loja, com café e etc., para o que significa isso, qual que é o valor agregado disso, né? Qual que é o nível dessa boa abordagem, né? Produto, né? Sair do produto para a experiência. Realmente eu consegui trazer todo esse encantamento, não só em relação a conhecimento de produto, né, mas a forma de uso desse produto. Conhecimento, gente, é experiência. Quando eu paro para conversar com alguém que sabe o que ela está falando e ela me fala coisas que eu não sabia e ela enriquece a minha forma de uso desse produto, isso aqui é experiência. Eu estou pagando não só pelo produto, eu estou pagando por uma consultoria de moda premium. E isso, quando a gente olha para o nosso time, muitas vezes a gente pode dizer que não, a gente não está oferecendo uma consultoria de moda premium. Muitas vezes nem eu, como vendedor, sei como usar o meu produto, como é que eu vou passar para minha cliente, né? E aí aqui entra de novo o treinamento, para a gente fazer os nossos vendedores sair do que eles entendem de uso de produto na realidade deles e alcançar a realidade das nossas clientes, né? Sem limitações. De um ambiente mais frio, de um atendimento mais frio, mais quente. Aqui entra muito essa cultura da loja, ter esse olhar mais coletivo que eu falei para vocês. Quando o cliente chega numa loja onde tudo é setorizado, tudo é individualizado, cada um tem a sua arara, cada um tem o seu cliente, cada um tem a sua vez. Gente, isso aqui é o atendimento mais frio que existe, porque o cliente logo ele percebe aquele cheiro do individual. Ninguém mais da loja, além do vendedor da vez, está se importando com ele, porque essa é a cultura da loja, essa é a política da loja. Quem está na vez serve o café, quem está na vez passa a roupa, quem está na vez vê se o provador está ok, quem está na vez, né, vai lá, cadastra, conversa com o cliente e etc. Ele sobe para o estoque, ninguém mais toca assunto com o cliente porque não é dele. Então, isso aqui, quando a gente fala de cultura, para o vendedor, é claro, ele vai pensar no atendimento dele, que tem que ser bom e ok, né? Mas vocês que são gestores precisam garantir que esse olhar seja coletivo em prol do cliente, tá? Distante para mais próximo, em um atendimento básico, né? Para algo mais dinâmico e interativo. Isso no físico, isso também nas redes sociais. Dinâmico e interativo foi o que eu trouxe hoje no treinamento de digital da manhã. Não adianta mais vocês acharem que vão surpreender o cliente com um bom pós-venda 24 horas depois que ele saiu da loja, mandando uma mensagem pelo WhatsApp. E isso não é mais suficiente para fidelização. De novo, ter uma estratégia, um processo claro, né, de fidelização, de encantamento, né, incluir o cliente ali nas redes sociais, minimamente da loja, do vendedor, caso tenha, para que ele continue tendo um acesso e contato com a loja, só que de uma forma legal, e não de uma forma chata, tradicional, padrão e popular, como todo mundo faz, tá? Então, aqui é para a gente entender que as marcas onde nós trabalhamos, falando de fórum, falando de coach, pede um olhar um pouco mais crítico e clínico em relação à jornada dos nossos clientes, tá? Quando eu falo de jornada do cliente de sucesso, principalmente. E isso começa por vocês, gente. Num primeiro momento,
parece, né, até para a equipe que já está mais tempo na loja, dentro de uma cultura que não está bem desenhada esse processo, que é algo chato, que é pelo em ovo e etc. Mas quando ela entende o propósito disso, e aí isso também é uma linha muito tênue de porque muitos gerentes não conseguem engajar os seus times, é porque fica muito num viés de mais atividade. Léo, eu estou vendo sua mãozinha levantada aqui, já libera aqui o microfone. Porque vocês colocam muito num papel de checklist. Quando eu falo de revisão de jornada, não é checklist, é revisão de jornada para mudança de rota. Mas para o vendedor, precisa estar muito claro que é um propósito absoluto. E, gente, não é balela quando a gente fala de propósito, que inclusive é uma palavra que está bem banalizada, né? Mas é um propósito. A gente está falando de ser humano para ser humano. Como é que você gostaria que a sua mãe fosse tratada, que a sua irmã, que o seu pai, que o seu irmão? Aí você coloca isso vezes 10, porque a sua percepção do como você gostaria que eles fossem tratados, para determinados clientes, às vezes, são outros códigos, né? São outros fatores que eles entendem. Então, a gente precisa começar a entender como direcionar a nossa equipe de vendas para um olhar um pouco mais empático, né? Poxa, a gente quer vender, a gente quer bater meta, a gente vê ainda muito vendedor, né, sem paciência, chamando o cliente de caroço, que eu acho péssimo, inclusive. Ah, porque não comprou? Gente, é o dinheiro dele. Se você não conseguiu de forma competente convencer ele para gastar com você, a culpa não é do cliente, né? Claro que muitas vezes aparece um ou outro ali que, né, só por Deus, a gente sabe como que é o varejo, mas de forma profissional, eu tô falando profissional, porque se não é para falar de forma profissional, aí sim, aí eu vou sentar com vocês numa mesa, a gente vai tomar alguma coisa, a gente vai fazer vários memes sobre atendimento. Só que nesse caso não é isso. Aqui é realmente a gente falar de forma profissional e levar essa visão para o nosso time, para baixar um pouco aí dessa questão mais emocional, tá? Em relação ao entendimento do que é um atendimento de excelência, o que eu preciso fazer para entregar isso. Léo, você quer compartilhar alguma coisa? Léo? Oi, tá me ouvindo? Quero sim. Sim, estou te ouvindo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Você está falando aí de correção de jornada, correção de curso, e é uma coisa que eu falo muito para os meus gerentes, Paty, é sobre substituição da palavra corrigir, reclamar pela palavra controlar, acompanhar. Essa teoria que você falou aí, principalmente da gente tratar o cliente, né, hospedar o cliente na nossa segunda casa, que é a nossa loja, ela vem muito de encontro ao tipo de acompanhamento que muitos gerentes fazem, né? Hoje em dia, a gente ainda está na era que o gerente olha para o vendedor, pergunta se ele fez o CRM, se ele fez o CRM 360, e o vendedor diz que fez e está fiscalizado. Eu só vi se ele fez ou não fez. Eu não mando abro. Print, né? Quer ver uma coisa? Assim, faz um teste hoje. Todos os gerentes que estão aqui online, façam um teste. Voltem para a loja de vocês e abram as respostas que foram dadas no Instagram no dia de hoje, para vocês verem o quanto a gente ainda é ruim nesse primeiro contato com o cliente, em tirar ele do Instagram, levar para o WhatsApp. Então, vamos tentar substituir a palavra fiscalizar pela palavra acompanhar, controlar, fazer junto, botar... A Patrícia falou uma coisa super importante. Se os vendedores tivessem esse discernimento, soubessem fazer essa separação, eles já seriam subgerentes ou gerentes. Eles estão precisando da ajuda da gente para separar esse cliente, para dizer qual é a comunicação exata para esse tipo de pessoa. Então, eu acho que essa substituição pelo acompanhamento real viabiliza tudo isso que a Patrícia está falando. Léo, muito obrigada pelo compartilhamento aí, né? Sempre complementa muito, muito mesmo. Bom, é bem isso. E daí eu complemento com o Léo falando, resgatando a questão de propósito, né, gente? Eu acho que essa questão do fiscalizado, você tem que... Por isso eu falei, a gente sai da era do você está assim, o seu PA está assim, o teu atendimento não está sendo bom para você poderia fazer isso, 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 isso. Que tal testarmos isso, isso, isso? E aí, quando a gente fala de excelência, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Inclusive, eu estou preparando um treinamento para vocês de onboarding, né? Com todo o manual de como realmente apresentar a nossa marca, qual é aí os nossos códigos quando a gente fala, né, de um bom atendimento, quem é coach, o que seria, o que a coach personalizadamente ou a fórum, né, faria num bom atendimento, se a gente transformasse as marcas em pessoas, por exemplo, né? Só que não é fácil a gente trazer todo esse viés de excelência, porque, de novo, e aí eu vou trazer algo para vocês, mas parece autoajuda, mas não é.
Não tem como a gente dar aquilo que a gente não recebeu. Então, às vezes, o olhar clínico de vocês como gerente é entender quem é que trabalha comigo, quem é essa pessoa, né? Porque não é possível que isso aqui é tão básico para mim, em termos de respeito, de entrega, de excelência, de sucesso, para a pessoa não é, mas ela tem isso, né? E aí, tendo isso muito claro, vocês vão saber de qual é o nível do treinamento que vocês vão ter que começar com essa pessoa. E às vezes não é um treinamento técnico, é começar a dar para essas pessoas também saberem dar. Por exemplo, né, fechamento de mesa. Vou até aproveitar, porque às vezes tem franqueada aqui. Poxa, tem loja que nunca, a equipe já bateu o recorde de vendas, nunca levou o time para vivenciar, por exemplo, um almoço, né, delicinha num lugar, com preço ok, sabe? Mas sem pensar em preço, pensar em experiência do time, dar um carinho. Agora tá chegando o período de mães, eu sei que muitas lojas têm a política, né, de se autopresentear às mães, ou dar alguma coisa diferente, mas tem loja que não tem. E aí, se eu não ofereço esse encantamento para os meus vendedores, se eu não trato eles com o que eu falo que é excelência em receber bem alguém, porque antes de receber os meus clientes na loja, eu recebo a minha equipe. Como é que eu recebo o meu time? Eu tenho esse olhar de cuidado, né, de bem-estar deles, e, gente, isso é batata. Pode ser o vendedor mais difícil da face da terra, mais desrespeitoso, o que mais negligencia regras, mas quando a pessoa ela percebe esse cuidado que vai além do comercial, ela dobra, tá? Para o que você coloca de política, porque aí é uma questão de ser humano para ser humano também, só que dentro de um viés profissional. Então, de novo, aqui, como é para a gente sair e colocar de forma prática o que está sendo trazido, a gente precisa trazer algumas reflexões para entender, eu acho que é porque eu estou fazendo isso, ou eu não faço isso, que talvez o meu time não se engaje, né? Porque não adianta fazer um treinamento maravilhoso se o pessoal não está preparado para receber, tá? Porque não é familiarizado com aquele contexto. Falando do efeito da comunicação em relação ao processo de encantamento. Acredito que vocês já devem ter visto em vários lugares essa pesquisa, mas resgatando para a gente entender um pouco, né? E trazer isso para o time de vendas também. 7% do que a gente fala tem influência e efeito direto em relação a como que a outra pessoa vai agir, se engajar e tomar alguma decisão em relação e ter também a percepção dela em relação a nós, né? 7%. Exemplo aqui mesmo, onde eu estou trazendo para vocês conteúdo que espero que esteja sendo rico e que seja eficaz para vocês também, mas não adiantaria nada eu estar trazendo aqui esse conteúdo com um tom de voz baixo, extremamente insegura, uma voz trêmula. Vocês não pode ser o conteúdo mais rico do mundo, vocês não iriam se engajar. 38% é relacionado com o tom de voz, e o tom de voz não é o volume, gente. O tom de voz é a personificação do que eu quero passar. É um tom de voz mais elegante, mais sofisticado, né? Ou é um tom de voz mais energético, mais criativo, né? Qual que é o tom de voz que eu uso aqui para passar? Poxa, eu estou vendendo um vestido, uma bolsa de 5 mil reais. Qual que é o tom de voz que pede esse produto? Qual que é o tom de voz que pede a diferença de eu trabalhar numa coach e a diferença de eu trabalhar numa farm, por exemplo? Eu dou exemplo da farm porque eu acho que são dois cenários extremamente, né, extremamente distantes, mas que conseguem a gente entender como que é a linguagem de um vendedor lá, qual que é a linguagem de um vendedor aqui, né? E as minhas expressões, né? Quando a gente fala de gerenciar isso no time de vendas, claro que se o cara tá lá, né, cabisbaixo, com uma expressão que não tem nada a ver com o entusiasmo, entre aspas, que ele quer passar da venda, é lógico que ele não é um robô, ele não vai reagir a você chegar ali e dar um feedback, não é sobre isso, né? Mas a gente sabe que boa parte das expressões é realmente uma dificuldade das pessoas entenderem que quando elas entram em cena numa venda, boa parte disso, de toda a bagagem, ela vem de um processo teatral, muitas vezes também. E isso é treinável, e não é ser falso. É você conseguir entender que você tem uma técnica para você conseguir fazer com que o cliente absorva o que você precisa que ele absorva. Você quer que ele absorva entusiasmo? O cliente entrou se arrastando na sua loja, né? Não muito receptivo. Você quer mudar a frequência e energia dessa pessoa? Você vai entender que o que você vai falar pode ser o argumento mais incrível do mundo. Não vai ser isso que vai, porque representa só 7%. Agora, o seu tom de voz e a sua expressão
é fundamental. Então, eu não vejo hoje, por exemplo, uma loja abrindo às 10 horas e entrando o turno das 14 horas e o gerente não fazer uma reunião minuto, né, com entusiasmo para elevar esse tom de voz da equipe, para elevar essa expressão, trazer mais entusiasmo e fazer com que a equipe esteja um pouco mais consciente em relação ao comportamento dela na comunicação em relação aos clientes, tá? Trouxe aqui algo que eu trouxe no treinamento do pós-NRF para vocês, né? O show, para quem assistiu, talvez alguém aqui não tenha assistido. Mas eu repeti esse slide, gente, porque ele exemplifica muito o papel dessa gestão 360. Do lado direito aqui, a gente está vendo um cliente na casa dele assistindo um show extremamente confortável, com o seu pijama ali sozinho, numa vibe extremamente ok. Do lado esquerdo, a gente está vendo aqui uma galera assistindo o mesmo show, com vibração alta, aquela experiência incrível, aquela troca que só o show presencial tem, tá? Então, quando a gente fala de loja física e a diferença do e-commerce, qual que é o poder de competitividade de vocês, enquanto gerente, de orquestrar isso? É esse entendimento. Entender que a equipe de vocês precisa estar preparado para fazer esse cliente vibrar dentro da loja, né? Arrancar sorrisos, aquele quentinho do coração, que parece uma coisa assim, balela para quem não é muito sensível até, né? Mas essa é a verdade. Esse é o que diferencia, né? Um cliente está mais frequente numa loja do que na outra. E aí eu coloquei aqui, o show assistido na TV não gera a mesma emoção que dentro do estágio, a loja é o palco. O time de vocês precisa estar empoderado, né, para realmente fazer isso. Por isso que eu falo, quem conseguir sair do você tem que, você está assim, vamos testar isso, dar a mão para o teu vendedor, fazer entender que ele é foda, ele só precisa melhorar aqui, ele é bom, ele só precisa olhar por aqui. Quem conseguir fazer isso vai ter palco, porque não existe palco sem protagonista. E quando a gente vê um time de venda só levando, né? Porque o seu PA, porque o seu ticket médio, porque você não é bom, porque eu já te falei 10 vezes, etc. Sim, às vezes você já falou 10 vezes, mas a pessoa ela não absorveu. E aí é o que eu sempre falo, muda a tecla. Tenta de outro jeito, porque se ela não absorveu, quem que é o detentor da comunicação é o líder. Eu sempre tomo para mim, por isso que eu peço feedback para vocês em relação aos treinamentos. Se você não entendeu, a culpa é minha. Ah, mas eu fiquei 1 hora falando, a culpa é minha. Eu preciso ver uma estratégia para conseguir me comunicar com vocês. E se eu não tenho, né? Falta talvez um pouco mais de competência, preciso me preparar e tá tudo certo. A gente precisa, né, ter a humildade para reconhecer isso, tá? Algumas estratégias de atendimento, retenção e fidelização. Equipe sólida e satisfeita, que foi o que eu falei para vocês. Equipe satisfeita não é fácil, mas eu acho que quando a gente tem um olhar um pouco mais sensível e com estratégia mais possível, remarketing para os clientes ativos dos últimos 60 dias, quando eu falo de atendimento prático, né? Faz ali um levantamento dos últimos clientes, dos últimos 60 dias, né, que foram atendidos. Esses clientes, tenta fazer um recontato, né, que seria ali um remarketing, tanto pela rede social, ou seja, pelo WhatsApp. Faz um recontato, né, se comunica com esses clientes. A gente tende a ficar toda hora fazendo a pauta sobre demanda. O que é a pauta sobre demanda? A gente atendeu o cliente, tem a listagem pós-venda, aí tem aniversariante, aí tem, né, inativo, a gente vai indo por aqui. Só que a gente precisa ter um pouco mais de atenção nos clientes que a gente tem atendido dentro do período. Eu gosto do período de 60 dias, porque para mim é o período mais quente, né? Do que eu consegui de clientes novos para trabalhar, que eu tenho no meu radar para fidelizar, que eu consigo monitorar a frequência da cliente. Comprou há 60 dias atrás, vai fechar 90, não voltou. Então, esse horário um pouco mais curto, gente, que parece que vocês estão olhando ali um período muito mais curto, uma única carteira, é o que vai fazer vocês avançarem com mais consistência em relação a crescimento de clientes fidelizados, tá? Que é onde entra o pilar de abastecimento de clientes. Mapeamento clientes não convertidos. Vocês, como gestor dessa jornada, precisa ter muito claro quem são esses clientes convertidos, né? Qual que é o processo que a equipe tem quando ela não converte, tanto de entender e justificar esse atendimento. Vocês têm essa política, principalmente quem tem giver, eu acho que todos têm giver, tem lá o se anotar na vez, tem lá o não convertido e tem lá o porquê. Só que muito mais do que isso é onde está esse cliente, registrou onde, porque esse cliente entrou na loja, ele não pode sair sem cadastro, e não é o cadastro muitas vezes lá no caixa, porque o cliente nem comprou, né, eu não consegui trazer ele para o caixa, é pegar um número, é pegar um Instagram, é ser mais cordial, mesmo que o cliente não tenha comprado, e entender, tá tudo bem, porque vocês vão ter, já falei isso no treinamento de digital, vocês vão ter uma estratégia para converter ele nos próximos 30 dias, ou antes de fechar a meta do mês, né?
Controle de recorrência por vendedor. A gente fala muito de recorrência da loja, mas a gente não olha por vendedor. E assim a gente não consegue trabalhar as dificuldades de cada pessoa. Às vezes o próprio vendedor, tem vendedor que não sabe nem o que é recorrência, né? Para começar por aí. E muito vendedor não consegue sozinho visualizar que ele está atendendo ali as clientes dele e elas estão voltando só depois de 6 meses e que ele poderia estar fazendo um processo para que ela voltasse antes. Ou tem vendedor que está indo super bem, que ele atende cliente novo, e em 30 dias o vendedor com cashback, porque ele usa muito bem estratégia de cashback ou porque ele usa muito bem estratégia de fidelização, ele traz e ele não recebe um parabéns. Por quê? Porque não está sendo visto isso individualmente, tá? Então, esse trabalho de gestão individual é o que vai fazer o resultado geral da gestão de vocês, quando a gente olha a mesa e a loja, realmente ter mais sucesso, tá? E ter um pouco mais de atenção ao papel do pós-venda. Hoje eu falei muito no treinamento da manhã sobre esse novo processo, estender um pouco esse pós-venda, levando para as redes sociais, que muitos clientes não aderem só ao pós-venda do WhatsApp, que tem que ter sempre, não pode faltar, é a base, mas não tem sido o suficiente para a gente ter uma boa retenção desses clientes, porque ele recebe pós-venda, o vendedor manda um segundo pós-venda, não responde, o vendedor já desanima também, vai para outro, e a gente não tem um fluxo para trazer esse cliente. E as redes sociais é uma forma de colocar um cliente ali, né, garantir. Se vocês, até vou pedir um outro exercício para vocês, né? Revisem com os vendedores de vocês os top 10 clientes de cada vendedor. Revisa. Quem são? Lista, nome, quem são? Ah, são esses aqui. Agora, vamos checar se esses clientes que são o top 10, top 5 de cada vendedor, se eles seguem o Instagram da loja. Porque eu não entendo a relação de um cliente VIP, por exemplo, da loja, um cliente importante da loja, que não acompanha as redes sociais, e muitas vezes porque ele não foi nem convidado, né? Então, aqui, quando a gente fala de pós-venda, é conseguir ter um cenário onde o cliente ele está ali inserido, que ele vai continuar tendo contato de vocês de uma forma mais leve, seja pelos stories, seja pelo Reels, seja num processo, né, ali, uma live, que ele foi convidado, mas ele entra no momento dele, que é muitas vezes mais confortável para ele do que ficar recebendo a mensagem pelo WhatsApp, que, de novo, precisa ter, mas se a gente entende que a mensagem ela não está funcionando, como muitas vezes não funciona, o cliente, né, responde uma carinha, um coração, minimamente, a gente insere ele em outro canal de interação, onde a gente muitas vezes consegue ter mais sucesso, tá? E para finalizar o nosso treinamento, aqui eu fecho com uma frase que, para mim, os gestores que têm isso muito bem equilibrado são os que realmente conseguem entregar os seus resultados, né? Os vendedores também, porque isso aqui é venda pura. Sucesso em vendas é a combinação de vontade, técnica, gestão das emoções e gestão de indicadores. A gestão de tudo quanto é lado, gente, não tem para onde fugir. Ó, vou parar de compartilhar aqui que eu quero ver o rostinho de vocês. Estão me vendo? Estão me vendo? Sim. Bom, nós finalizamos nosso treinamento por aqui, conseguimos finalizar em 1 horinha. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Eu espero que esse treinamento faça sentido. Inclusive, para quem não está no treinamento do Digital, eu já vou trazer aqui, né? Hoje a gente finaliza a primeira trilha, tanto do treinamento gerencial, a introdução, quanto do treinamento do Digital, que foi introdução. Por que introdução? Foi uma trilha ali que a gente quebrou com alguns conteúdos para começar esse start de preparação com vocês. Mas é lógico que a gente vai ter aí outros blocos frequentemente, tá? Com 30, 40 minutos ali de conteúdo com vocês. E a partir de agora, até eu pedi aí para os gerentes me enviarem para os supervisores o nome dos times que participaram de manhã e aí dos supervisores que estão aqui, depois vou pedir no grupo o nome dos gerentes que estavam aqui. De quem não estava, não precisa. Eu quero de quem estava aqui. Por quê? A gente vai avançar nessa linha de treinamento, pessoal, e eu gosto de trabalhar com dinamismo, tá? Onde a partir de agora a gente vai trazer o conteúdo, mas a gente vai trazer alguns projetos para que a gente consiga fazer juntos, tá? Para que a gente consiga ver resultados, mapear, mudar rota se for preciso. E no digital, principalmente, eu vou trabalhar muito isso com o time de vendas, tá? Então, se alguém quiser dar algum feedback... Depois, quando a gente estiver premiando com carro zero, não adianta querer entrar, não. Léo, não queria falar nada, porque eu não quero atrair interesseiro. Quando a gente estiver presenteando com carro zero, não vem querer participar, não. Exatamente, gente, principalmente ali, aqui também no gerencial, né, mas ali no digital a gente vai construir coisas incríveis, tá, em termos de projeto. Só que nesse projeto
a gente vai colocar só quem está acompanhando. Por isso que estou vendo ali, nos primeiros eu pedi lista, vocês se cadastraram, né? Então eu fiz associação com quem se cadastrou e com quem assistiu as lives, do primeiro módulo, do segundo, do terceiro, e aí agora esse que eu não fiz lista do anterior, vou fazer uma associação a partir do que os supervisores vão enviar. E a partir disso a gente vai construir jornadas de projeto, que vai participar realmente quem está engajado, tá? Até porque a gente tem a linha diferente do treinamento, mas eu sempre deixo até na comunicação, esse treinamento é para quem quer expandir suas vendas, quem quer ter mais resultado, ou seja, para quem não quer, não é para essa pessoa, tá? Tem alguém que quer trazer aí seu feedback? Vou ficar muito feliz, estou vendo algumas carinhas aqui, Gabriele, Marcelo, Amanda, Roberta, Larissa, Tom tem dois aqui. É isso, gente. Então, encerramos por aqui, já que ninguém quer falar e interagir, tá bom? Um beijo. Deixa eu falar. Pois é, eu vi ali, tá se coçando, falei, vou colocar uma pressão, vou falar que eu tô fechando, entendeu? Porque às vezes o processo de negociação tem que ser assim. É porque às vezes dá vergonha de falar nos finais dos treinamentos, né? Porque a gente fica tão assim, a princípio de tanta informação. Mas eu já vinha falando para a Léo e falei para você lá na convenção. Eu acho muito gratificante esses treinamentos. Por quê? Porque às vezes o que a gente vem fazendo no dia a dia, a gente acaba esquecendo. Não é porque eu não quero fazer. Acaba esquecendo o dia a dia das tarefas e esse choque assim, de realidade vai alertando a gente assim, de uma forma, dizendo assim, porra, desculpa a palavra, por que eu deixei de fazer isso? Por que eu não estou seguindo esse caminho? Então, assim, é muito bom esse choque de realidade no decorrer do dia a dia da gente, sabe? Como eu falei lá para você na convenção, é muito gratificante esses treinamentos, assim, para a gente ter esse choque realmente de realidade. Por quê? Como o Léo sempre fala nas reuniões da gente, minha loja, ela já é mais digital do que presencial. Então, assim, se também nesses treinamentos de digital a gente não correr atrás do novo, a gente vai ficando para trás. Então, assim, é muito gratificante. Eu estou muito feliz em participar desses treinamentos. Que bom, Marcelo. Fico bem feliz com o seu relato, ó. Boa interação. Essa é a ideia, a gente, né, não ficar perdendo tempo aqui com treinamento que não vai fazer sentido nenhum, que a gente consiga com uma coisa, pelo menos, né, vou lá, vou pôr em prática, vamos ver se funciona. Se não funciona, volta, Patrícia, coloquei em prática aqui, não funcionou. Beleza, eu vou falar, não funcionou, vamos rever, né, como é que foi feito, porque eu não dou estratégia nova, eu sempre falo isso no processo de supervisão, eu falava muito isso nas lojas. Eu não vou pensar em plano de ação novo aqui, eu quero primeiro ver o que está sendo feito, para ver se realmente precisa de algo novo. Às vezes é só revisar a execução, né? Amanda e Tom. Amanda, levantou a mão primeiro, pode falar, o Tom número 2. Patrícia, eu tô na gerência, tô no 4º mês, e, tipo, o treinamento que você tá passando tá sendo essencial para mim, porque foi umas ideias que eu trouxe, algumas, só que eu ainda não estava sabendo como executar, mas que eu via a falta e a importância de ter. Então, com a ideia e com o seu direcionamento, com esse treinamento, vai ser muito mais fácil agora, e dá orgulho aí pro meu supervisor, não tem? Olha, o teu supervisor que tá aí, bem. Então, com esse direcionamento e com o jeito que a dinâmica, a didática que você está tendo com a gente, está sendo mais eficiente e vai fazer com que a gente tenha resultado. Não está sendo um treinamento cansativo, não está sendo um treinamento sem base. Então, está sendo enriquecedor. Ai, até me bananei. Ela está emocionada, gente. É porque eu sou meio tímida. Amanda, muito obrigada pelo seu feedback, tá? É bem importante, tá? Mas pelos próximos, que não parem. Não vamos parar, não vamos parar. Gravem a data da semana que vem, teremos treinamento forte de Dia das Mães, tá? Terça-feira, às 14 horas. Sim. Tom, pode falar. Não estamos te ouvindo. Tom, pode ser o fone dele. É o fone. É o fone, você está no fone. Então, agora dá para ouvir? Sim. Tá. Então, primeiro eu fico tão feliz de estar participando com o pessoal da Coach, que é um time maravilhoso, gigante, né? Quando eu vejo que eu estou fazendo parte junto com os companheiros da Coach, isso me traz uma alegria gigante, né? E o que eu tenho para falar para vocês é que a PAT tem sido uma universidade para a gente, uma universidade federal, sem custos, né?
e como ela tem transformado pessoas e negócios, né? E são nesses momentos desafiadores que a gente tem que se apegar e passar mais feedbacks e cobrar, né? E mostrar que nós estamos aí para crescer a cada dia e agradecer, Paty, tudo que você tem feito pela gente, viu? Tudo mesmo. Imagina, Tom, tá cada um aqui cumprindo o seu papel. E muito orgulho de estar participando com esse time da Coach maravilhoso. Um beijo, pessoal. Obrigada, Tom. Muito obrigada pelo carinho de Beijos, sempre. beijos. Beijos. Gente, eu vou me despedir de vocês, né? Porque aqui passamos 15 minutinhos além do nosso tempo, mas eu gosto dessa interação para não ser uma coisa robótica, tá? E espero que vocês apliquem. Espero vocês terça-feira, às 14 horas, no nosso treinamento de mães, tá bom? Um beijo a todos.